Estamos começando mais um Almanac Podcast aqui pelo YouTube e também a nossa gravação também para 104 FM de Goiuerê, conversando hoje com o ex-prefeito de Ubiratã, Fábio D'Alessio, e agora pré-candidato a deputado estadual. Fábio, bem-vindo, prazer ter você aqui. Elisângela, eu que fico muito agradecido pela oportunidade, é uma alegria estar aqui no estúdio, participando do programa Almanac, podendo fazer contato com a população, também através das ondas da Rádio 104, falar com a população de Goiuerê e de toda a região. Aliás, falar da região, essa é a sua proposta para ser candidato, aliás, pré-candidato a deputado estadual. Vamos começar por aí, porque, afinal de contas, nós estamos aqui do ladinho de Ubiratã. Goiuerê e Ubiratã sempre tem uma rivalidade, quem é maior, quem tem... Né? Quem tem o quê, quem tem que órgãos do Estado. Exato. Mas agora é momento de unir a região toda em torno de um propósito, é isso? Perfeito. A primeira bandeira e a mais importante que eu defendo é a integração ainda maior da nossa região. O Ubiratã sempre teve essa rivalidade. Eu acho que assim, o Goiuerê sempre foi o nosso modelo. Tudo que tem aqui a gente quis copiar lá. Exato. Né? Porque Goiuerê sempre andou um passo adiante de Ubiratã. Isso é fato e não é nenhum demérito para nós lá. Uhum. Mas é claro que o Ubiratã cresceu muito nos últimos anos, ainda continua menor que Goiuerê, mas a gente já tem muito do que tem aqui, a gente conseguiu replicar lá. O último agora é o aeroporto que nós estamos construindo para poder receber as autoridades com o transporte aéreo da mesma forma que vocês recebem aqui em Goiuerê. Mas falando da região, Elisângela, em determinado momento a gente começa a perceber que nós aqui dessa região, pegando aqui Quarto Centenário, Goiuerê, Rancho Alegre do Oeste, Juranda, Campina da Lagoa, Nova Cantu, Altamira do Paraná e Ubiratã, nós somando toda a população e os eleitores, nós temos mais de 100 mil eleitores aqui. Dá para eleger um deputado. Nós não podemos, quer dizer que nós podemos, não precisamos mais ficar dependendo de Campo Mourão para tudo. Uhum. E essa ideia, Elisângela, não representa uma ruptura, nem uma divisão, representa um equilíbrio de forças. Que Campo Mourão continue tendo o deputado lá e a gente possa ter um daqui também. Quando você fala de Campo Mourão, a gente lembra do Márcio Nunes, que fez um trabalho na região toda, no Paraná todo, né? Exato. E aí tem votos em todos os lugares, todos os municípios. O Márcio Nunes é uma liderança consolidada não só na região, no estado inteiro. Uhum. Ele foi secretário da Agricultura até dias atrás, fez um trabalho espetacular. Hoje o nome dele é reconhecido no Paraná inteiro, né? Tendo inclusive musculatura política para ser senador, vice-governador ou até governador do estado. Por que não, né? A gente até estava na expectativa que fosse. Ontem ainda me perguntaram numa rádio se eu, diante da decisão do governador pelo candidato Sandro Alex, o que eu diria? Eu falei, olha, se eu pudesse escolher, ou eu escolheria alguém do meu partido ou alguém da minha região. Como não tem ninguém do meu partido se colocando como candidato a governador, eu escolheria da minha região, escolheria o Márcio Nunes. Tem condições totais de ser, né, um candidato a governador. Mas, enfim, é uma liderança da região, e mora lá em Campo Mourão, claro, defende a região toda, mas nós podemos equilibrar essa força, permanecendo o Márcio Nunes como deputado lá de Campo Mourão e a gente tendo um aqui próximo a nós. Nós ficamos órfãos, na verdade, né? A nossa região ela é órfã de uma liderança própria. Exato. Né? Nós nunca tivemos aqui uma mobilização suficiente para eleger um deputado. Eu acho que agora é possível. Né? Diante da saída do Douglas Fabrício, deixou um espaço muito grande na região. Uhum. Diante da saída do Alexandre Cury, um outro espaço. Também alguns outros nomes que não serão mais. Exemplo, Marcel Miqueleto. Teve muito voto aqui em Goiuerê, hoje é prefeito lá de Assis. O Tiago Amaral teve muito voto em Ubiratã, hoje é prefeito lá de Londrina. Uhum. O Márcio Pacheco, que vai ser candidato a deputado federal. Elisângela, esses nomes que eu falei, se somar os votos que eles tiveram em 2022, dá 60 mil votos. São 60 mil eleitores que nessa eleição vão parar e pensar, e agora? O meu deputado não é candidato em quem eu vou votar. Então é hora de propor uma candidatura regional e tentar ocupar esse espaço. E falando dessa questão regional, e falando novamente de Ubiratã, voltando um pouquinho lá para a sua administração, para a sua gestão, para as suas gestões, né, Fábio? Como é que você imagina aplicar o seu conhecimento como governo de um município também na Assembleia Legislativa? Bom, duas situações. A primeira delas, aproveitar a minha experiência de prefeito no relacionamento com os prefeitos atuais. Uhum. Eu acredito que isso vai me ajudar bastante, porque eu entendo as necessidades dos prefeitos. Diferente dos demais deputados, que se elegeram deputado sem ter sido prefeito, que não vivenciaram esse dia a dia do prefeito. As angústias que um prefeito passa. E eu sei, né? Fui prefeito por 4 vezes de uma cidade pequena,
e sei o que um prefeito sofre, sei das dificuldades de chegar lá em Curitiba e às vezes as portas não se abrirem como a gente imagina. Então eu acho que esse conhecimento vai me facilitar bastante o relacionamento com os atuais prefeitos. Você, inclusive, está fazendo vamos falar um pé na estrada, é isso? Estou fazendo, Tá estou fazendo um pé na rodando. estrada, batendo na porta das prefeituras. Quem é que você está visitando? Você está visitando aqueles que já são aliados do seu partido, que já tem essa, que já vão caminhar junto nessa composição, ou você está visitando todos os prefeitos, mostrando a importância da gente ter o Fábio D'Alessio como deputado? Visitei todos os prefeitos da CONCAN. E o primeiro diálogo com o prefeito é entendendo que cada prefeito tem o seu compromisso, né? E eu não quero representar nenhum tipo de ameaça ou desconforto para o prefeito, mas que o prefeito tenha sensibilidade e tenha também simpatia pela candidatura regional. E isso eu consegui dos 25 prefeitos. Né? Todos eles mantendo seus compromissos, mas tendo simpatia e assim, podendo me ajudar de alguma forma. Como ajuda um prefeito que tem o seu candidato, de repente, ou tem, de repente, o seu compromisso com um outro candidato que é do partido, ou às vezes até do seu partido mesmo. Também, tem. Né? O nosso caso aqui de Goiânia é um exemplo. Prefeito, por exemplo, né? Então, assim, de repente, eu tenho um compromisso com um candidato do seu partido, mas você, olha, eu preciso também que o senhor me apoie. Como é que é isso? Bom, primeiro Como é que é essa construção? Primeiro, o prefeito ter simpatia. Né? Fábio, eu não posso te dar o apoio, mas tenho simpatia pela tua candidatura. E isso já, o que ocasiona, Elisângela? O prefeito não vai me criar barreiras. Né? Não vai me ver como uma ameaça, como uma oposição. Ele vai me ver como alguém que pode amanhã ajudar ele também e que está procurando um espaço. E isso me ajuda bastante. Então eu consigo construir grupos nas cidades, até às vezes com oposição ao prefeito, sem ter a resistência do prefeito. Isso me ajuda de uma forma muito consistente. Né? Então eu consegui construir isso em todos os municípios da CONCAN. Ô, Fábio, a gente sabe que você tem uma habilidade política, um conhecimento político, né, de longa data. Como que é isso? Como é feito assim, enfrentar essas barreiras, ou de repente chegar em algum lugar, não sei se você conseguiu, ou se você encontrou isso na CONCAN, em alguns dos prefeitos que você já visitou, uma resistência. Você encontrou? Elisângela, não. Por incrível que pareça, de todos os prefeitos que eu visitei, não tem resistência. Né? Eles entendem a necessidade dessa segunda candidatura da região. Eles entendem a importância do Márcio permanecer deputado, mas de ter um outro. Até porque o Márcio hoje atende o estado inteiro e seria um deputado a mais para ajudar a atender a região. Né? Um deputado que atenda aqui exclusivamente a região da CONCAN. Essa é a minha proposta. E os prefeitos têm se manifestado assim, animados com essa possibilidade. Né? Então eles não estão colocando resistência, me criando dificuldade. Então, dessa forma, não tendo resistência, não criando dificuldade, me ajuda bastante. Você conversa além dos prefeitos, você conversa com outras lideranças. Você falou, Exato. de repente, até com um grupo que é oposição ao prefeito. Então, nessa primeira rodada, eu visitei os prefeitos. Numa segunda rodada, eu comecei a visitar lideranças. Né? Eu tenho hoje 17 ex-prefeitos comigo. Né? Que são pessoas que trabalharam comigo lá atrás como prefeito. Né? Tem aqui, por exemplo, passei agora recente aqui no município de Rancho Alegre, conversei com o Aristeu, que foi prefeito junto comigo, está junto comigo agora nessa caminhada de novo. Tive essa semana lá em Campina da Lagoa com a ex-prefeita Célia. Tive lá em Iretama com o ex-prefeito Tom Zé. E assim, na região, todos que foram prefeitos lá atrás, aqueles que, claro, que ainda continuam na atividade política, estão junto comigo. Então, tenho 17 ex-prefeitos trabalhando comigo. Que coisa boa. Então, você já muito bom. Está sendo muito bem construída. Qual que é a sua expectativa em relação à necessidade de votos? Muita gente fala sobre Número de votos. É importante. A primeira preocupação de quem quer que quer ser candidato, seja vereador, deputado, tem que saber quantos votos precisa, né? E nós tínhamos uma conta de 35 mil votos que eu prefiro colocar um pouco mais para ter uma margem de erro, margem de folga. Uma sobrinha. Uma sobra técnica, né? Uma sobra técnica. Então, nós estamos trabalhando aí com 40 mil votos. Né? O nosso horizonte é 40 mil votos. Né? A possibilidade que eu tenho de sair com 8 a 10 mil votos, ou 10 a 12 mil votos de Ubiratã, 8 a 10 mil votos nesses municípios que eu falei para você, que pega aqui desde de Quarto Centenário, Goiorê, Rancho Alegre, Campina da Lagoa, Juranda, esses municípios do entorno. Sim. Mais 8 a 10, que chega a 20. Né? Eu tenho a perspectiva de mais 10 mil votos na CONCAN inteira. E 10 mil votos que faltar para chegar nos 40, eu vou buscar no Estado. Ô, Fábio, você fala de buscar no Estado, e a gente sabe que o Estado, para 399 municípios,
conversar com os municípios da CONCAN, com os prefeitos, com as lideranças da CONCAN, é uma coisa, porque você já é conhecido. Não que você não seja conhecido em outras regiões, mas tem lugares que até a gente não conhece. Exato. Né? Como é isso, você buscar voto em outro lugar? Porque a gente está defendendo uma candidatura regional, certo? Nós exato. aqui defendemos uma candidatura regional, certo? Perfeito. Como é levar, olha, eu sou de outra região e levar o seu nome em busca de voto? Então, tá. Começa assim. Eu abri um caminho aqui na região oeste do Paraná. O Biratã está na divisa. O Campo Goiânia aqui também quase, né? Então eu tenho hoje o ex-prefeito de Corbélia, o ex-prefeito de Assis Chateaubriand, o ex-prefeito de Iguatu, o ex-prefeito do Anaí. Então, a gente consegue construir alguma coisa aqui no oeste do Paraná. E chegando a Cascavel, então lá em Cascavel tem o ex-secretário de saúde que morou no Biratã, doutor Miroslau Bailá, que vai abrir uma porta lá para mim. O ex-vereador Berté, que tem um vínculo de amizade antigo, vai abrir uma porta. Vou tentar falar com o ex-prefeito Lísias, que foi prefeito com a gente lá atrás, e vamos abrindo as portas assim. Aí outros lugares do Paraná, mais distantes, Elisângela, ou é pela amizade ou por parentesco, aí já não é um relacionamento político. Né? Porque você não tem como chegar lá no município de Carambaí, por exemplo, tá lá 400 quilômetros e pegar um vereador e ele se interessar pela gente. Né? Aí teria um jogo diferente. É diferente. É claro que eu tenho amizades, eu tenho muitos amigos da minha atividade profissional como advogado, como político também, ex-prefeito lá de Mandaguari, por exemplo, o Sileninho. Né? Uma das amizades que eu ganhei na política. E ele já está meio afastado da vida pública, mas vai me dar uma oportunidade lá em Mandaguari. Então a gente cresce aqui, tem amigos da época da faculdade, Londrina, lá em Ponta Grossa tem gente da família, então a gente vai abrir o campo assim nessa situação. É claro que a gente não espera muito. Eu vou esperar o quê em Ponta Grossa? Lá 50 votos, 60 votos, e aí a gente vai somando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, até atingir o nosso objetivo. Ô, Fábio, mas não é de todo e qualquer voto em qualquer cantinho do Paraná, ele é válido nessa construção. Muito válido e importante. Né? E é importante fazer essa construção. É. Agora, voltando para a nossa região e falando das demandas regionais, esse olhar para a nossa região, por que as pessoas da região abraçariam a candidatura do Fábio D'Alessio? Bom, o primeiro argumento, né, que nós temos que reconquistar o espaço que já foi nosso. Nós tínhamos até 2022, Elisângela, 3 deputados, um federal, 2 estaduais. Né? Deixamos de ter um federal lá em 2022 e agora em 2025 deixamos de ter mais um estadual. Então ficamos só com um. Então reconquistar esse espaço. Nesse primeiro momento, eu acho que vai ser possível, se a região entender, de ter a segunda cadeira de deputado estadual de volta. Num outro momento, aí vamos falar em federal, né? Então, o primeiro argumento, reconquistar a força política da região. Segundo argumento, de ter um a mais para defender os prefeitos, ajudar, porque o Márcio está sobrecarregado, né? Hoje ele é secretário de Estado, ele atende o Estado inteiro. Então, ter alguém que tem faça essa interligação. Né, dos prefeitos. Conectar todo mundo. E aí, Elisângela, eu volto insisto nessa situação da gente equilibrar a força política da região. Tem um deputado lá de Campo Mourão, mas tem um nosso aqui, que esteja aqui do lado, que entenda a necessidade do prefeito Pedro Coelho, que entenda a necessidade da prefeita Joelma, que saiba o que o prefeito Volpato aqui de Moreira Salles está precisando. E também, Elisângela, aí vem uma questão, eu acho que até histórica e cultural. Alguém que chega aqui em Goiorê, por exemplo, e que saiba quem foi Paulo Novaes, que saiba quem foi o Camoto, que saiba o que aconteceu no assalto do Banco Brasil lá nos anos 90. Alguém que conhece a região. Porque, veja bem, os prefeitos até podem, eventualmente, ter um deputado que represente o município que seja de outro lugar. Mas para representar a região, tem que ser alguém daqui. Tem que conhecer a história. Conhecer a história, as pessoas, né? Tem que saber onde fica o Rio Barreiro, tem que saber o que é Paraná do Oeste, enfim, alguém que saiba pelo mínimo da história da nossa região. É muito legal. E nessa conversa com os prefeitos que você tem tido, com as lideranças, com os ex-prefeitos, alguém já falou, provavelmente deve ter falado, Fábio, já que você vai ser o nosso representante, nós precisamos disso. Porque talvez nessa conversa você também vai descobrindo claro, isso. Não sei se claro esse um dos objetivos também, né? Nos contatos com as lideranças da região, a gente vai absorvendo informações. Né? Eu já percebo hoje que uma grande necessidade, já falei isso aqui no rádio, é a interligação com vias asfaltadas, ligação direta dos municípios. O exemplo maior, o Biratã, Goiorê, não tem uma estrada direta. De fato, a gente tem que fazer um caminho tão longo, né? Lá em Juranda e voltar. Você acha que isso é possível ou isso é um sonho? Um dia vai ser.
Um dia vai ser possível. Eu me lembro que, quando fui prefeito a primeira vez, ouvi o ex-prefeito de Toledo falar em asfalto na zona rural. Eu falei, nossa, isso é um sonho que nunca vai chegar. Hoje nós estamos fazendo em Ubiratã, asfalto, já fizemos 30 quilômetros. Né? Assinei o convênio agora, antes de renunciar, para a estrada que liga a Quarto Centenário à Vila Holanda, distrito de Holanda. Né? Então, quer dizer, já é uma ligação um pouco mais próxima de Goiorê com Ubiratã. Se para ir pela via Juranda são 60 e poucos quilômetros, por aqui é 35. Daqui a pouco a gente consegue uma ligação direta, 30 quilômetros, estamos lá em Ubiratã, 30 quilômetros de lá para cá estamos em Goiorê. Você tem falado muito dessa ligação direta entre as cidades, né? Exato, eu acho importante, num primeiro momento, interligar os municípios da região. Num segundo momento, Elisângela, ligar a nossa região com outras regiões. Né? Exemplo concreto, Campina da Lagoa está a 30 quilômetros de Guaraniaçu. Guaraniaçu é um município do sudoeste do Paraná. O que separa? O Rio Piquiri. Né? E o prefeito lá já está com o projeto pronto e está pedindo apoio político para fazer a ponte do Rio Piquiri. Fez a ponte, pavimentou Campina da Lagoa até Guaraniaçu, está criado um eixo de transporte, de fluxo de pessoas, de tráfego, ligando o sudoeste do Paraná ao centro do Paraná. Alguém que está lá em Pato Branco e quiser ir para Maringá vai passar pela nossa região. E esse fluxo que vai aumentar, aumenta a atividade comercial, é mais gente passando, é mais gente vendendo, comprando, a região se fortalecendo. A gente percebe, e voltando lá para Ubiratã agora, que a sua gestão fez uma diferença muito grande na história de Ubiratã. Ubiratã desenvolveu, deixando a gente, às vezes, até com inveja, né? O movimento, a rapidez com que o Ubiratã se desenvolveu nos últimos anos, né? Como é que você vê isso, vai aplicar esse seu conhecimento? Pois é, Elisângela, de fato, o Ubiratã nos últimos anos avançou bastante, né? A semente que nós deixamos lá atrás para a construção do abatedouro de aves foi o divisor de águas, né? O Ubiratã vinha até o ano de 2005 numa descendente, né? População esvaziando, empresas indo embora, então a gente vivia isso lá atrás com o prefeito. A partir do momento que a cooperativa sinalizou a possibilidade dessa empresa e nós colocamos o apoio político, nós saímos em 2012, em 2013, logo no primeiro semestre, inaugurou o abatedouro, isso aí virou a página. Então a economia se fortaleceu, voltou a ser forte, a ser dinâmica, e agora nós estamos então colhendo os frutos. Quando voltei em 2021, percebi uma cidade mais forte, uma cidade que tinha uma oferta de emprego muito grande, e o emprego, você sabe que é fundamental para o desenvolvimento. Nenhum município cresce se não tiver emprego, e lá tem de sobra hoje, graças a Deus. Então nós fizemos o quê? Diante dessa nova situação, de uma cidade não descendente, mas ascendente, gerando emprego, nós então potencializamos aquilo que já estava bom. Organizamos a cidade para dar um aspecto urbanístico, mas para mostrar modernidade. Né? E agora, até o final do ano, a nova prefeitura, que era um caos, um edifício inacabado, chamava de esqueletão, um prédio, uma coisa horrível. Então está terminando, 40 anos que estava aquele trambolho lá, agora vai virar a prefeitura nova, um edifício moderno, que vai dar um aspecto de modernidade para a cidade. As avenidas nós tivemos a oportunidade de revitalizar, né? E também, Elisângela, 2 equipamentos públicos regionais que vão colocar assim, o Ubiratã numa posição de destaque. Coisas que, como eu volto a dizer, copiando Goiorê. Primeiro, a Santa Casa. Temos uma Santa Casa em Campo Mourão, temos uma Santa Casa em Goiorê, por que não ter uma em Ubiratã? Aí, antes de você falar do segundo elemento, como é que você vê as santas casas do Paraná, às vezes santas casas do Brasil, às vezes passando por dificuldade, e o Fábio D'Alessio, que é uma Santa Casa, vai ter uma Santa Casa em Ubiratã. Pois é que na verdade já existe a Santa Casa lá. Né? Ela funciona num prédio alugado, instalações bem acanhadas. E o que nós queremos então com esse prédio novo que está sendo construído? Levar a Santa Casa para lá, fazer ela funcionar num prédio maior, moderno, que possa atender mais e melhor. E, num segundo momento, dependendo da possibilidade de ter a força política, transformar a Santa Casa no Hospital Regional. O Hospital Regional em Ubiratã significa o quê, Elisângela? Primeiro que divide a região em 3. Campo Mourão, Goiorê e Ubiratã. Né? A região tem 25 municípios, cada um atendendo 8. Equilibra. Facilita, né? Para todo mundo. Não inclusive. Sobrecarrega Goiorê, não sobrecarrega Campo Mourão e fica uma parte para Ubiratã. Então, é o primeiro equipamento público. O segundo é o aeroporto regional. Né? Lá em Campo Mourão tem aeroporto, Goiorê tem aeroporto, Ubiratã vai ter também. Também dividindo essa ferramenta de desenvolvimento. Né? Para que os empresários, quando vier para a região, ou vêm aqui por Goiorê, ou por Campo Mourão, ou por Ubiratã. Né? Então, isso sinaliza progresso.
E é claro que, diante disso, outras oportunidades vão aparecendo e vão se somando. Você falou, inclusive, sobre cooperativa, a importância da cooperativa no desenvolvimento de uma das cooperativas, né? Das cooperativas no desenvolvimento de Ubiratã. Nós estamos numa área economicamente agrícola, é o forte da nossa economia. Como é que você vê a importância, você é cooperativista, como é que você vê a importância das cooperativas, sejam elas agrícolas, de crédito, enfim, na construção e também com esse olhar para o desenvolvimento da região? Pois é, Elisângela, aí vem a pergunta. Primeiro uma constatação, depois a pergunta. Constatação, as maiores e melhores cooperativas do Brasil estão na nossa região. Né? Pegando de Campo Mourão até Foz do Iguaçu. Né? Pegar os nomes, nem vou falar os nomes, exato, são tantas, são né? Tantas, exato. Né? E as grandes e boas cooperativas. Deve ter uma razão para isso, né? Porque o nosso povo tem uma característica diferente dos outros lugares. Enfim, isso é fato. Municípios agrícolas, a agricultura é muito forte, as cooperativas organizaram o agro, né? E agora dão suporte financeiro através das cooperativas de crédito. Então, elas são fundamentais para a região. O que eu vejo na possibilidade de atuar nesse segmento? Defender a atuação das cooperativas junto ao governo. Para que o governo do estado, hoje nem tanto, porque o Ratinho Júnior tem essa visão, mas no passado o governador, lá do meu outro mandato, via as cooperativas como os monstros. Né? Achava que as cooperativas eram do mal. Exato. Hoje não, hoje o governador tem essa visão, mas quem garante que não volte a ter um governador que tenha medo das cooperativas ou que tenha aversão às cooperativas? Então tem que ter alguém que defenda. Porque as cooperativas, Elisângela, elas dão a mesma condição que um grande tem para um pequeno, de acesso a crédito, de acesso a insumos com preço equilibrado. Enfim, elas ajudam a todos. E elas distribuem renda, distribuem progresso, desenvolvimento. Eu estava agora mesmo lá em Rancho Alegre, a cooperativa Copacol vai construir lá um incubatório. Pô, o que representa isso para uma cidade igual Rancho Alegre? Muito. Muito. Né? É uma força econômica, geração de emprego, a cidade começa a aparecer como tendo uma estrutura. Como aqui em Goiânia já tem, o Ubiratã tem, lá vai ter também. Então as cooperativas significam muito para a nossa região. E aí você tem ouvido, inclusive, conversado com as lideranças cooperativistas também. Eu tenho uma história já de muito tempo com a cooperativa. Meu pai foi fundador da cooperativa Coagru. Eu praticamente cresci dentro da cooperativa. A gente conhece a cooperativa de dentro para fora. E agora faço parte da cooperativa Coagru, da cooperativa Copacol, sou produtor vinculado à Copacol, e tive lá em Curitiba falando com o Rick, que é da OCEPAR. Isso. Né? E ele me qualificou a ser um candidato que defende as cooperativas. No retorno da viagem, estive lá em Palotina falando com o Jaime Basso, que é o presidente da Sicredi, que é uma cooperativa também. Muitas vezes as pessoas nem imaginam, né, que Sicredi é uma cooperativa, não um banco. É um trabalho cooperativo das pessoas em favor do crédito. E faço parte da cooperativa Sicredi também. Então, Elisângela, me sinto muito à vontade, me sinto em casa ao falar de cooperativa. Conversando com você, a gente percebe que você tem uma ligação e um conhecimento com a base produtiva, que de fato é o que impulsiona o nosso país, o nosso estado. Né? Elisângela, eu passei a vida toda, desde criança, ouvindo isso. Né? Meu pai, ele, além de ser fundador da cooperativa, ele foi diretor da cooperativa até a morte. Né? Ele morreu trabalhando. Né? Então, eu ouvia sobre cooperativismo de manhã, de tarde e à noite. Né? Era a vida dele. Sim. E ele passou isso para nós. Nós temos, assim, muito orgulho da cooperativa nossa, das cooperativas do estado. E, como eu disse, me sinto à vontade e em casa para falar disso. O teu conhecimento, ele vai, quando eu falo sobre isso, o teu conhecimento ele vai além da política só, da negociação, da conversa política, dos arranjos políticos, não é isso, Exato, Fábio? a gente você conhece. Tem conhecimento da base, onde você conhece por está. dentro, como isso. eu disse. De toda a região. Do que a cooperativa pode fazer e faz pelos produtores, pelos associados, enfim, pela região. Ô, Fábio, agora o que você espera do governo do estado? Agora os candidatos começam a aparecer, né? Já estão aí colocando o nome na rua. Né? O governador Ratinho Júnior também apresentou o candidato dele. Nós já temos outros candidatos que já definiram candidatura, não definido porque lá na convenção, né? Mas já se colocaram, os pré-candidatos já se colocaram como pré-candidatos. Como é que o seu partido vai andar agora? Então, eu faço parte do Progressistas, né? O Ricardo Barros é o nosso líder. Eu não conversei com ele ainda depois da indicação do candidato do governador, mas quero saber e vamos caminhar junto com o partido. Tenho certeza que o nosso partido vai caminhar com aquilo que for melhor para o Paraná.
Como eu disse, o nosso partido se chama Progressistas. Visa o quê? O progresso, o desenvolvimento. E a gente vai, então, procurar seguir junto essa linha, esse raciocínio, esse caminho e trazer, da melhor forma possível, os resultados da política do governo do Estado para o desenvolvimento da nossa região. E se você for situação na Assembleia Legislativa, é um posicionamento. Se você for oposição, é outro posicionamento. Fala pra gente como é isso. Então, Elisângela, lá no início você me perguntou como é que vai ser o meu aprendizado. Eu levo para a Assembleia a experiência de prefeito no relacionamento com os prefeitos. Mas é claro que lá na Assembleia eu tenho que aprender com relação à atividade parlamentar, né? De como se portar lá dentro, de como se conduzir. Claro que eu já, de cara, vou ter que definir se sou situação ou oposição. Mas isso eu vou definir depois da minha eleição e depois da eleição do governador. Né? Seria prematuro eu dizer agora se você, né, de que lado eu vou ser. Mas de todos os lados tem uma forma de agir. Isso, Né? na verdade é isso, é a conversa. Como é que as pessoas entendem, né? O nosso espectador, a pessoa que está lá no YouTube acompanhando a gente, na Rádio 104, como é que as pessoas entendem? De repente, lá a hora que você chegar, o que passa na sua cabeça? Se você for eleito pelo partido do governador, como é que você age? E se você for eleito por um partido de oposição ao governador, como é que você vai reagir lá dentro? Bom, num primeiro momento a gente vê as convergências entre a gente e o partido. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Mas vamos supor que o candidato do partido não seja eleito. Claro que ou a gente vai ter divergências muito grandes com ele, e aí acaba sendo oposição, ou às vezes a gente tem alguma convergência e a gente acaba sendo situação. Isso vai depender de quem for eleito e da sua materialização do seu governo. Né? A gente vai ver como é que vai ser o governo. Né? Eu não sei quem vai ser eleito. Sim. São candidatos novos, né? O Sérgio Moro, que é um pré-candidato, nunca foi governador. O Sandro Alex nunca foi governador. O Requião Filho nunca foi governador, apesar da gente imaginar que seja semelhante ao pai, né, que a gente já conhece, enfim. E tem também a possibilidade do Greca, né, ser governador, que também nunca foi. Então vamos esperar para ver, mas é claro que eu vou ter que me posicionar. Quais são os seus valores? Bom, primeiro os valores que defendo, os valores da família, indiscutivelmente e incondicionalmente, né, da família, eu sou, assim, muito católico, muito ligado à igreja, defendo os valores éticos, os valores do cristianismo, defendo isso incondicionalmente também. E aquilo que for interessante para o progresso da região, que representar uma melhoria para quem precisa do emprego, o que representar uma melhoria para quem precisa estudar, o que represente, Elisângela, uma melhoria para quem depende da saúde. Então, esses são os 3 valores principais, né? Saúde, emprego e educação. E depois vem coisas importantes também, segurança pública. Sempre tem que estar na pauta. Sempre temos que cobrar do governo mais policiais, mais qualificação e assim por diante. Então, nós temos uma escala, os mais importantes até os menos importantes. Mas tem um leque muito amplo de questões a ser debatidas com o governo do Estado. Você já comentou que na nossa conversa aqui que o governo Ratinho Júnior teve um olhar diferente de outros governos, inclusive você sentiu isso na pele como prefeito. Perfeito. Certo? Se você caminhar em um caminho diferente do candidato do governador Ratinho Júnior, como é que vai ser a sua atuação, olhando para de repente, para esse governador que foi seu parceiro? Claro. Bom, veja bem. Primeiro que eu não pretendo, independente de quem for o governador, se eu tiver que ser oposição, fazer uma oposição simplesmente por ser oposição. E agora na candidatura? Na candidatura eu vou defender a minha bandeira e vou procurar a convergência com aquele que for candidato do meu partido. Né? Também não vou ficar fazendo crítica a candidatos, não é o meu estilo. Né? Quem me conhece lá em Ubiratã, eu fui prefeito por 4 vezes, fui vice-prefeito. Em todas as campanhas que participei, eu não entro agredindo o adversário. Eu acho que é um caminho, uma perda de energia que não leva a nada. Brigar não leva a nada, né? Até porque, Elisângela, as pessoas conhecem os candidatos. Né? Não adianta eu, sendo candidato, querer inventar qualidade que eu não tenha. E também não adianta eu, sendo adversário, querer criar defeito que o meu adversário não tem. As pessoas sabem. Então eu vou procurar valorizar aquilo que eu tenho como qualidade e deixar os adversários fazer o caminho deles, né? Seguir o caminho deles. Então eu acho que assim fica nas mãos do eleitor definir o que quer, o que entende ser melhor, quais as linhas que pretende que tenha um representante. Né? Eu estou dizendo aqui as linhas que eu vou defender e as pessoas que vão avaliar o que é mais importante. E aqui, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse com o nosso ouvinte, com o nosso espectador no YouTube, como se você estivesse falando com cada um
cada eleitor, como se você estivesse entrando dentro da casa de cada um, pegando na mão do eleitor e fazendo o seu pedido, vote em mim. Olhando o olho do eleitor, por favor. Muito bem. Meu caro eleitor, caríssima eleitora, se eu for homologado como candidato pelo partido, se eu deixar de ser pré-candidato e for candidato, eu venho aqui trazer uma proposta de integração ainda maior da nossa região, do nosso pedaço de terra, da nossa Concan. Quero estabelecer uma relação de forças da nossa região com o governo do estado que favoreça cada vez mais a nossa região. Que a gente siga sendo liderado por Campo Mourão, mas que a gente tenha também a nossa força na área da saúde, fortalecendo a Santa Casa aqui de Goiorê, a Santa Casa lá de Ubiratã, que a gente possa ter ainda mais geração de emprego aqui em Goiorê, em Rancho Alegre do Oeste, em Juranda e também em Ubiratã, e que a gente possa trazer cada vez mais cursos profissionalizantes. Uma outra, viu, Elisângela? Vou voltar um pouquinho atrás. Um outro ponto que a gente copia em Goiorê. Aqui tem Instituto Federal Tecnológico. Era um sonho de Ubiratã. Eu deixei ajustado isso lá em 2012. Eu e o prefeito Beto Costa, que era o prefeito daqui. Ele foi reeleito e eu terminei meu mandato. Ele conseguiu, nós ficamos para trás. Exato. Então está na minha pauta ainda ter o instituto lá. Então, cursos profissionalizantes que o Instituto Federal do Paraná fornece, que o Senac, o Senai, todas essas instituições podem ajudar muito a nossa região. E eu vou lutar incondicionalmente para que o seu filho tenha acesso a uma formação profissional e possa ter um emprego melhor do que nós tivemos, do que os nossos filhos tenham empregos melhor do que nós tivemos. E na área da saúde, como eu disse, a Santa Casas fortalecendo, dividindo, equilibrando Campo Mourão, Goiorê e Ubiratã. Esse é o sonho que eu tenho, é isso que eu venho apresentar no momento oportuno para cada eleitor. Como você falou, voltando um pouquinho, mas e se eu fosse sua eleitora e falava assim, mas você é de Ubiratã, Fábio? Você não vai querer levar coisas nossas para lá? Não, o que eu vou levar querer... Órgãos do Estado, por exemplo? O que já está aqui, já está aqui. O que eu vou lutar é para ter lá também. O Instituto Federal não vai sair daqui. Eu faço essa provocação porque mas é bom, é importante. É coisa que você, de repente, você vai encontrar. É importante. Inclusive, Elisângela, eu me lembrei aqui agora que em 2011, quando o Beto Richa se elegeu governador, eu tive lá em Campo Mourão, falei com o chefe do Núcleo Regional de Educação, era o Baldini, enfim. E aqui era o Aristeu. E nós acertamos de ter um terceiro núcleo de educação lá em Ubiratã, mas sem tirar daqui de Goiorê. E todo mundo fala, tá vendo? O núcleo não foi para Ubiratã porque teve um movimento aqui, porque as pessoas queriam levar para lá. É importante a gente falar por isso, porque é conversa de debate político na hora, de repente, entre os eleitores, Eu tinha negociado, inclusive, o secretário de Educação do Estado era o Flávio Arnes. Ele falou, Fábio, nós estamos começando o governo, não é hora para isso, mas num futuro próximo vai acontecer. O que eu queria? Pegar, por exemplo, Altamira do Paraná. Não é atendido por Goiorê, é atendido por Campo Mourão. Mas imagina que um professor, quando precisa do núcleo, ele mora lá em Altamira, ele tem que andar 150 quilômetros, Elisângela, para ir, mais 150 para voltar. É surreal isso aí. É muito exato. Então, pegando lá Nova Cantu, pegando Campina da Lagoa, Altamira do Paraná, Ubiratã, alguns municípios ali, teríamos o terceiro núcleo. Da mesma forma que teremos a terceira Santa Casa, teremos o terceiro aeroporto, teríamos o terceiro núcleo. Não prejudica Goiorê e favorece aquela região lá de Ubiratã, que é os municípios que estão além de Ubiratã. Importantíssimo falar sobre isso, porque em algumas conversas a gente até ouve falar, mas até o Fábio está construindo uma candidatura, mas ele vai lutar para o Ubiratã, não vai lutar pela gente. Também por Ubiratã. Óbvio também, claro, Óbvio que é a sua terra, né, eu vou lutar para ter o que não temos lá, que são as coisas que já tem aqui, mas não tirar daqui, não tem porquê. E também, no início eu falei, a minha candidatura não pode, nem quero, nem deve representar uma ruptura com Campo Mourão. Eu não vou lutar para tirar lá, por exemplo, a Unespar de Campo Mourão. Não tem lógica, mas agora se puder trazer um campus para Ubiratã, vou lutar sim. Então é dividir da forma que fique equilibrado e não dividir tirando dos outros. Dividir facilitando a vida das pessoas na região. Exatamente. É isso. Fábio, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Deixa você aí à vontade para a sua mensagem final mesmo agora, tá? Obrigado por ter tirado um pouquinho do tempo aí da sua agenda, que eu sei que você está visitando todo mundo, para vir aqui conversar com a gente, com o ouvinte da 104 FM e com o nosso público do Almanac Podcast. Olha, Elisângela, se tem alguém que tem que agradecer aqui, sou eu. Pelo espaço, pela cortesia, pela simpatia da sua entrevista, pela forma dinâmica, alegre de conduzir. Me senti bastante provocado, no bom sentido. Tô aprendendo, ótimo, tá? Claro. Isso é importante, porque às vezes isso resgata na gente, Elisângela, algumas coisas que a gente, se fosse naturalmente, a gente deixaria
né? Nem iria abordar essa questão mesmo da divisão. Sim. Muito importante colocar aí em público, né? De forma clara. Então, porque agradeço. eu falo que a gente tem que perguntar como se o meu ouvinte, como se o Isso. teu eleitor estivesse discutindo uma roda de conversa. Exatamente. Então, né? agradeço por essa forma simpática de conduzir a entrevista. Os ouvintes da 104, né? Eu não sei como é que chama no Mas nosso podcast. público do Almanac Podcast, nossos espectadores. Espectadores, né? Porque na televisão é telespectadores. Telespectadores, No rádio é ouvintes. Então aqui os espectadores. Enfim, o público, né? Que nos ouve, nos vê também. Enfim, agradeço pela paciência, né? Nesse primeiro momento, Elisângela, eu estou falando. Mas é claro que vai ter oportunidade de ouvir também. E é fundamental que a gente ouça, que a gente possa, eventualmente sendo eleito, levar os anseios da população lá para Curitiba, para ter alguém que defenda lá, né? Esse é o nosso sonho, nosso objetivo, e com toda certeza vamos compartilhar desse sonho e desse objetivo com toda a região. Obrigada, Fábio. Conversamos aqui com o ex-prefeito de Ubiratã, Fábio D'Alessio, pré-candidato a deputado estadual. E eu quero que você acompanhe o nosso Almanac Podcast no YouTube. Vai lá, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, faz tudo que tem direito lá no YouTube, tá bom? E você, ouvinte da 104, obrigado pela sua companhia.